Antes de adentrar no assunto do vídeo propriamente dito, eu observei que teve 48 mil curtidas de pessoas não inscritas. Quer dizer, as pessoas têm preguiça de se inscrever no canal. Imagine que essas 48 mil curtidas se transformassem em inscritos. O canal daria um salto. Então, não tenham preguiça, se inscrevam no canal. Se são acostumados a se inscrever em canais aí que falam só bobagens, o que custa se inscrever no canal que está alertando vocês sobre as realidades do mundo? Agora eu trouxe aqui umas matérias desagradáveis, como sempre. Vocês querem pagar, literalmente pagar, para ver o que pode acontecer se vocês se casarem com uma mulher modernete que conta com o apoio judicial todo para ela? Pois eis aqui mais um relatinho, mais um, do que pode acontecer com um homem que se envolve em uma pendenga judicial nas varas de família com mulheres modernetes. Você lembra do Carlinhos, mendigo, do Pânico? Ele fez um desabafo sobre a sua atual situação com o seu filho. O humorista Carlinhos Silva, ex-mendigo do programa Pânico, usou sua rede social para fazer um desabafo sobre a atual situação com o seu filho Arthur. Para quem não se lembra, Carlinhos enfrenta a justiça após a sua ex-mulher, Aline Hauck, cobrar os meses de atraso da pensão alimentícia. É que ela não aceita pouco por mês, ela quer muito dinheiro, que ele não pode pagar. Se não me engano, a dívida já está em torno de 400 mil reais. Então ela usa de alienação parental para se vingar dele. Continuando. No longo desabafo em seu Instagram, Carlinhos falou sobre tudo que vem enfrentando e lamentou estar afastado de seu filho há 7 anos. Além disso, ele culpou a justiça, juízes e sua ex-mulher pelo afastamento de pai e filho. Meu processo está 6 anos na mesa de uma juíza de família no fórum aqui está abreviado, deve ser Engenheiro C. Álvares, Zona Norte, para ser revisto e até agora nada. Como pode a justiça ser tão rápida em emitir uma medida protetiva e tão lenta para julgar o pedido de um pai? Alguém consegue explicar isso? Continuando o desabafo dele. Não vejo meu filho e não convivo decentemente desde o seu nascimento, por depender das juízas do caso. Uma juíza decide a visitação e a outra a tão sonhada pensão. Lembro-me da primeira audiência marcada e foi com a doutora Luciana. Meu filho tinha 1 ano e 9 meses e até então eu mal podia chegar perto, comentou ele. Lembro-me que falei ferido em sua mesa e tenho certeza que ela vai lembrar-se. Abre aspas, está me doendo demais isso, doutora. Eu quero apenas ver e conviver com meu filho. Eu já sofri demais para ter esse direito. Me ajude apenas a tentar ser o que meus pais não conseguiram fazer por mim. Assino o que for necessário. E assim foi feito. Vejam a situação a que um pai precisa se submeter para ver o seu próprio filho. Por que não foi aplicada a guarda compartilhada? Alguém explica isso? Ninguém explica. Continuando. Eu disse a ela que iria desistir de ser pai se ela não me ajudasse. Ela me falou emocionada. Não desiste, Carlos. O seu filho não tem culpa de nada. Mesmo assim, não pode fazer nadinha além de aplicar a lei. Aplicar a lei quer dizer beneficiar a mãe sob todos os aspectos. Continuando. Em abril desse ano, sentei com a mãe do meu filho mais uma vez perante as autoridades, para tentarmos outro acordo, o terceiro, já com 2 assinados e sem sucesso. Ela não quis. Ainda disse que ia me fuder
e me pôr na cadeia. E isso ela já fala desde quando meu filho nasceu. Resumindo, não quis o básico para o menor. O que é que eu sempre estou falando aqui? As mulheres estão blindadas. Elas podem fazer e falar tudo, que nada lhes acontece. E daí os caras querem que nós embarquemos numa situação dessas. Isso só pode ser masoquismo. Não tem outra explicação. Continuando. Não tenho direito algum quanto a meu filho. Apenas deveres. Quanto vocês acham que a justiça, junto à mãe, colaboraram para essa separação e ausência de carinho e afeto paterno? Quantas famílias, muitos juízes já não contribuíram para que acabassem ou se destruíssem? E eu só querendo dar um beijo e um abraço apertado em meu filho e dizer o quanto o amo e que está tudo bem. Vocês veem os nossos críticos falarem sobre isso? Sobre esses temas? Não veem, porque eles não falam, porque eles não estão preocupados com isso. Em seguida, continuando, ele finalizou. Repensei, me culpei várias vezes e percebi que eu não era o errado. Tentei me culpar de novo na esperança de me convencer e aceitar tudo. Mas busquei em papéis e provas e também em minha boa lembrança e percebi que fiz tudo o que me foi permitido. Só não me permitiram o mais importante e eu perdi. Os 7 anos de vida e descobrimentos do meu filho Arthur. Graças à justiça brasileira, à mãe do meu filho, à doutora Silvana, a outros juízes e promotores, muitas famílias estão sendo destruídas com falsos argumentos e fatos. Agora eu pergunto, quantos casos desses precisam vir à tona para que os inteligentinhos acordem? É por isso que eu sempre falo que relacionamentos sérios e filhos é inviável para os homens hoje em dia. E digo mais uma, os homens casados estão aguentando horrores em seus casamentos, porque sabem que serão depenados na hora do divórcio. Essa é a realidade. Tem milhões de homens aguentando calados, tudo, para não correrem o risco de ficarem longe dos filhos. Agora, quero trazer mais algumas notícias que provam o que eu havia falado anteriormente. Que essa história de violência doméstica iria se espalhar para todo o Brasil, inviabilizando a própria subsistência dos homens. Projeto proíbe promoção de servidores que respondem por crime de violência doméstica contra a mulher. Novamente lá no Rio de Janeiro. Um projeto quer proibir a promoção do servidor público que responde a processo por crime de violência doméstica contra a mulher, previsto pela Lei Maria da Penha. A progressão de carreira ficará suspensa enquanto o processo criminal não for finalizado. O texto, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 23, começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio. O autor é o deputado Valdec Carneiro, do PT. Caso o servidor seja condenado com a sentença transitada em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, não poderá ser promovido por um período 3 vezes superior ao aplicado na sentença condenatória. Na justificativa, Valdec informa dados do Tribunal de Justiça do Rio, que dizem que 22.360 mulheres denunciaram as agressões no estado no primeiro trimestre de 2019. Em janeiro e fevereiro foram registrados 14 casos de feminicídio, 4.736 medidas protetivas aplicadas pela Justiça e 123 prisões de agressores. Isso é normal. Não importa se foram denúncias falsas. O importante é o número total. Isso é o sinal que o projeto tem embasamento. Continuando.
O projeto tenta fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. O feminicídio é um câncer para o Brasil e o Rio de Janeiro apresenta indicadores terríveis. Sim, 60 mil mortes no Brasil não é um câncer, né, seu Valdec? Continuando, o agente público, mais do que qualquer cidadão, tem que dar o exemplo, porque ele exerce a função de interesse público, explicou Valdec. Muito engraçado, né, seu Valdec do PT? Brigas de casais, quase sempre recíprocas, ou na maioria das vezes, denúncias falsas contra os homens, isso tudo atenta contra a moralidade pública. Mas, como sempre, vale só para os homens. O parlamentar afirma que o projeto não antecipa um julgamento, e sim uma cautela. A lei não retroage contra um direito adquirido. Então, o projeto não nega a progressão. Ela é reconhecida, porém fica adiada enquanto não acontecer a condenação com trânsito em julgado. Sim, fica adiada. Enquanto isso, o sujeito perde um tempo precioso enquanto ele aguarda o julgamento. E depois, se ele for inocentado, ele recuperará esse tempo perdido? Não há respostas. A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da LERJ, ainda sem data prevista para isso acontecer. Essa Comissão de Constituição e Justiça pode esquecer, vai passar esse projeto aí. Agora mais uma. Lei proíbe nomeação de condenados por violência doméstica em cargos comissionados. Isto aqui em Blumenau, Santa Catarina. A partir dessa segunda-feira, 20, pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha não poderão ocupar cargos públicos comissionados em Blumenau. O prefeito Mário Hildebrand sancionou a lei número 8.708 na sexta-feira 17, mas ela entra em vigor nessa segunda, data de publicação no Diário Oficial. De autoria do vereador Bruno Cunha, PSD, a matéria prevê que a proibição da nomeação se estende desde a condenação em decisão transitada em julgado até o cumprimento da pena. O vereador disse que já existe um decreto que traz diretrizes para a nomeação de cargos públicos comissionados, mas era superficial em relação ao tema. Entendemos que nossa legislação dá uma certeza maior para que possamos ter esse avanço concreto em relação à luta de inserção das mulheres e do combate à violência, comentou. Agora eu pergunto novamente, cadê o nexo causal entre a boa administração pública e a Lei Maria da Penha? O sujeito é um bom administrador, competente, mas de repente, por uma falsa denúncia, ele fica impedido de assumir o cargo. E, novamente, não vale para as mulheres, vale apenas para os homens. Mais uma aqui. A Lei Maria da Penha como instrumento de vingança foi escrito por uma mulher, advogada, Isabela Bueno de Souza. Vamos começar. Muitas mulheres já sofreram ou sofrem violências físicas, morais, psicológicas ou patrimoniais de seus companheiros, ex-companheiros, maridos ou ex-maridos, ou de homens que tenham com elas relacionamento afetivo. A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de combater tais violências contra o chamado sexo, entre aspas, frágil, e veio em boa hora, pois realiza papel necessário e pontual no tormentoso problema. Aqui ela aproveita para elogiar a lei. Óbvio, seria esperar demais que ela se posicionasse contra. Mas engraçado é que ela colocou sexo frágil entre aspas, o que dá a entender que o sexo feminino não seria frágil. Interessante. Continuando, ocorre que,
Com o correr dos anos, algumas mulheres passaram a utilizá-la como um instrumento de vingança contra homens com que elas hajam mantido relacionamento afetivo. Profissionais que atuam nessa seara têm se deparado com o aumento de falsas denúncias. Mas só agora vocês foram perceber isso? Desde que foi promulgada essa Lei Maria da Penha, a maioria das mulheres utilizam dela como instrumento de vingança. Continuando. Uma das falsas acusações contra os supostos agressores é a de abuso sexual contra os filhos menores. O intuito, além do de vingança, é afastar o genitor do convívio com seu filho. É urgente que os profissionais que atuam nessa área atentem para essa realidade que vem tomando conta do cotidiano das delegacias, do judiciário e da vida de muitas famílias. Mas e os nossos bons conservadores 2.0? O que comentam sobre isso? Nada. Eles só sabem dizer, case. E se você se ferrar, aguente. Porque esse é o teu papel de homem na sociedade. Continuando. A falsa acusação de abuso sexual é de extrema seriedade, com repercussão imensurável na vida daquele que falsamente sofreu a denúncia. Podendo perder seu emprego, ter sua honra maculada, sofrer traumas e abalos psicológicos infindáveis. Mas ele não é a única vítima dessa denúncia caluniosa. A criança, usada pela mãe para a falsa acusação do abuso, terá que lidar com consequências que a abalarão para o resto da vida. Uma vez implantado o falso abuso, passará ela a acreditar que o abuso de fato ocorreu e o que é falso passará a ser verdadeiro. É o que se denomina de síndrome da falsa memória. Essa síndrome prejudicará seu desenvolvimento sexual e psicológico. Outra possibilidade é essa criança ter que enfrentar a realidade dos fatos e perceber que a acusação que ela imputou contra seu genitor era falsa, o que a fará se culpar, com outros danos psicológicos. Quando a Maria da Penha é utilizada para afastar o pai da sua prole, há a ocorrência da alienação parental. A violência psicológica efetuada na alienação parental é tão grave quanto aquela praticada contra a mulher no âmbito da Maria da Penha. Entretanto, a violência psicológica prevista na Lei Maria da Penha configura crime, enquanto a violência de mesma natureza praticada no âmbito da alienação parental se limita à esfera civil. Na prática, tem-se fechado os olhos para falsas acusações, restando impunes as mulheres que a cometem. Ela descobriu a roda! É incrível. Continuando. Esse sentimento de impunidade estimula que falsas acusações tomem cada vez mais espaço na realidade jurídica, judiciária e no cotidiano de delegacias. É imprescindível que instrumentos inibitórios sejam criados com o fito de impedir que denúncias falsas sirvam para alimentar caprichos inescrupulosos de algumas mulheres, sem prejuízo das ocorrências verdadeiras. Poderia ser acrescentada a norma específica de denúncia caluniosa e falsa na Lei Maria da Penha, com sanções rigorosas. Até aí, tá bem. Outra possibilidade seria transferir a lei de alienação parental, no que couber, para a esfera penal. Há poucos dias foram sancionadas normas que acarretam mudanças na Lei Maria da Penha. Com a sanção, delegados de polícia e policiais poderão determinar o afastamento do acusado do lar. Ocorre que essa medida tem natureza cautelar e jurídica. Ao se determinar o afastamento do lar do acusado, na forma aventada, direitos individuais fundamentais estarão sendo restringidos. Acertou! Por isso, cabe à autoridade com poder de jurisdição competência única
para decidir sobre restrições de direitos fundamentais. Ao se desrespeitar a competência exclusiva de juízes para esse tipo de decisão, delegando-se esse poder para autoridades policiais, abre-se o caminho para falsas acusações. Não, minha filha. As falsas acusações já vinham sendo praticadas há anos. Essa decisão não abriu o caminho, ela duplicou o caminho. Continuando. E se essas normas vieram para fortalecer a Lei Maria da Penha, poderão, ao reverso, fragilizá-la, pois o aumento de denunciações caluniosas e falsas retira a credibilidade das verdadeiras, atingindo mulheres que realmente necessitam dos instrumentos de proteção conferidos pela respectiva lei. E agrava os casos da alienação parental, pois, com a facilidade maior em afastar os pais dos lares, mais brechas serão disponibilizadas para distanciá-los de seus filhos. Enfim, ao se banalizar a Lei Maria da Penha, todos poderão ser prejudicados. Mulheres, homens e principalmente filhos gerados em famílias que enfrentam problemas com longos traumas. Mas não, mulheres não serão prejudicadas. Isso é conversa de advogado. Os que serão prejudicados serão os pais e os filhos. Continuando. Que a Lei Maria da Penha possa cumprir seu papel sem desvirtuamentos e que seja fortalecida a lei de alienação parental na mesma proporção que a Lei Maria da Penha. Mais responsabilidade por parte de todos é necessária. Ponto. Não deixa de ser um artigo útil, porque apesar dela defender a Lei Maria da Penha ainda, ela reconhece que a lei está sendo usada como instrumento de vingança. E isso é bom. Quanto mais massa crítica formarmos, melhor. Mas o meu conselho continua o mesmo. Para evitar problemas. Sem vínculo afetivo, sem Lei Maria da Penha. Pronto. Coloquem a cabeça no travesseiro e durmam tranquilo. Era isso aí por hoje, pessoal. Até a próxima.